o que é o borderline? O borderline é uma personalidade oposto do psicopata. Sim, eu entendi isso. Mas como... Identificar? Porque assim, ó, eu vi uma pesquisa que a maioria dos artistas, tipo, renomados, assim, muito poderosos, eles são borderline. Por quê? O borderline, o vazio, enquanto o psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela-guia. Quer alguém para ele ser alguém. O borderline tem um vazio tão grande, ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Então, o border é aquele, quando começa a se relacionar, ele começa a viver a vida do outro. Então, se ele namora, por exemplo, um pastor, vai virar crente. Se namora um surfista, vai começar a pegar onda. Se namora um cara que salta de parapente, vai começar a saltar de parapente. Nossa, eu tenho várias amigas que elas são a personalidade do namorado. Isso. Então, isso é borderline? Grande chance. Tem que ver como é que foi sempre. Porque o border, por exemplo, as crianças border são maravilhosas na infância. São artistas, elas cantam, são encantadoras. Quando chega na adolescência, tem a primeira paixão, começa a desandar tudo. Porque elas começam a viver em função daquela pessoa. E elas acreditam em... aquela música do Cazuza, nosso amor a gente inventa. O border inventa o amor e ele passa a viver. Aquilo passa a ser o sol que ilumina aquela pessoa. O que acontece? Ela vai fazer tudo para não ser rejeitada, porque na cabeça do border, se ela perder aquela pessoa, ela deixa de existir. Por isso que eu detesto essas fantasias. Fantasia não, essas coisas que a gente tem na sociedade. Achei a minha metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é metade de laranja, nem de banana, de nada. E nem tampa de panela. Nem tampa de panela, nem chinelo torto e pé não sei o quê. Isso é uma grande bobagem. Aquilo que eu falei, né? A gente é único. O Criador do universo nos fez inteiros. Você vai dividir sua inteireza com outra pessoa? Ok. Não quero. Maravilha. Mas eu não quero dividir, não. Tá bom, mas você precisa ser metade do outro? Eu não sou metade de laranja nenhuma, nem de mamão, nem de melão. nada. Ô, doutora, mas por que, nesse caso específico, artistas, tipo, atores Por quê? muito... Vamos lá. Em não sendo ninguém, né, ele se sente um oco, ele se sente um vazio. Isso você está falando de um ator. Estou falando do borderline. Em Tá. não sendo ninguém, quando o border pega um papel para fazer um personagem, ele pode ser aquele personagem inteiramente. Ele não representa, ele incorpora, ele é aquela pessoa. Porque ele é uma folha em branco. Entendi. Entendeu? Por isso que os grandes atores e atrizes que têm a personalidade borderline, eles, quando ganham um Oscar, você tem a sensação que é uma incorporação. O que foi aquilo? E a pessoa depois leva um tempão para sair do personagem, né? Nossa, faz muito sentido. Porque um borderline, ele pega um papel e vivencia aquele papel. Ele é aquela pessoa, ele é o personagem. Ele nem representa, ele incorpora. É uma coisa impressionante. Gente, que babado. Você entendeu? Em não sendo ninguém, eu posso ser qualquer pessoa. Sim, e fazer esse papel com Caraca, excelência. entendi. E Com você... excelência. Tanto que o ator border, ele depois leva um tempão para se desfazer do personagem. Doutora, que choque. Então, os que ganham o Mas Oscar, é lindo, a gente né? tem que ficar meio atenta. Olha, quando, tipo assim, sabe aqueles que fazem, tipo assim, sei lá, aquele cara que fez o Elvis. Eu fui ver o filme do Elvis, gente, aquilo ali, ele botou, né? Se ele ainda tiver com personagem com trejeitos e não sei o que depois de um tempo, a gente tem que pensar. E eu acho lindo, porque assim, ao invés de botar... Olha como a arte cura, né? Ao invés daquela pessoa se fazer dependente de um outro, ele vira um personagem. Se você pensar, é lindo. Olha como a arte cura. Em geral, você vê o seguinte, as pessoas que se dedicam demais a um papel, elas não conseguem nem pensar em relacionamento enquanto